Antes da gente começar essa aula inaugural, minha ideia com essa aula é a seguinte, é apresentar, não vou definir tanto, mas eu vou apresentar o que eu estou chamando de psicanálise estrutural. Não é uma grande revolução, não é uma ideia tão nova assim, talvez no Brasil até seja. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer algumas pessoas que permitiram com que a gente estivesse aqui, né? A primeira delas, anotei para não esquecer, nem sempre esqueço. Queria agradecer a minha psicanalista didata, Maria de Fátima Mora, presidente da SBPI, pela oportunidade que ela me deu em 2010 de poder lecionar psicanálise. E o termo que eu vou usar, e eu gostaria também que vocês começassem a pensar nesse termo. Aliás, essa aula ela é gravada, né? Ela vai ser gravada, ela está online. Então, diferente daquelas nossas aulas quando eram gravadas, onde a gente ficava ansioso em tentar capturar, né? Eu queria que vocês dessem atenção e pensassem. Aliás, a EPE, né, a Escola de Psicanálise Estrutural, e a estrutura que a gente está montando, e os nossos alunos presenciais vão ter acesso a esses vídeos, às aulas gravadas, justamente para que, se vocês quiserem ver a aula de novo, rever, reestudar, não entendi, quero ver de novo, é para isso. E quem está aqui no presencial, quero que vocês curtam o momento. Aproveitar, porque às vezes o tema da psicanálise é tão sério, que é o sofrimento humano, e o entendimento desse sofrimento, que às vezes a gente fica pesado demais. Então eu queria que vocês aproveitassem o momento, pensassem, né, e se atenham. Então, mas antes, falando sobre os agradecimentos, queria agradecer essa didata que me deu essa oportunidade de transmitir psicanálise. O verbo é transmissão. Transmissão de um conhecimento. Porque é isso que eu quero fazer. Transmitir psicanálise. E todo aluno de psicanálise também é um transmissor. E o professor transmite mais, só muda a envergadura da antena, vamos dizer assim. E o meu objetivo é formar, além de clínicos, além de estudantes interessados, transmissores. Eu quero que vocês transmitam psicanálise. E a Fátima Mora transmite psicanálise há umas boas décadas em São Paulo. Agradecer também ao meu antigo analista, Mário Antônio Ferro, que me estruturou para poder estar aqui. Porque a análise é o trabalho de um par. Isso é outra coisa também que a gente vai voltar nas aulas, eu já estou só adiantando. A análise é um trabalho de uma dupla. A dupla trabalha junto. Não é só o analista. É diferente de uma abordagem terapêutica onde, por exemplo, você vai no médico ou você vai no hospital e você fica lá pacientemente esperando o remédio, a injeção, o que quer que seja. A análise requer uma certa atividade, uma postura ativa do analisando. Isso explica porque não dá para fazer análise com quem não quer ter essa postura ativa ou não consegue, ou pelas mais variadas razões. Às vezes as análises patinam porque aquelas duas pessoas não conseguem virar uma dupla. E precisa sim virar uma dupla. Naquela hora, naquele momento, naquele encontro. Naqueles encontros. Então, fiz uma grande dupla com o Mário Antônio Ferro, avançamos muito. Outra pessoa que eu queria agradecer, obviamente, são duas pessoas que em setembro de 1984 resolveram transar. Bom dia, Cida, fica à vontade. É bem engraçado, mas isso tem uma questão interessante nisso. Agradecer aos meus pais, né? Porque em setembro de 84 resolveram transar. Mas isso é uma observação bastante freudiana. Somos filhos da luxúria. E nada vai mudar isso. Aliás, é a única coisa que Freud tentou deixar clara todo o tempo todo. Ele deixou sempre deixar claro. De maneira mais ou menos sutil, às vezes expondo, às vezes
sendo delicado, a questão da luxúria. Prazer pelo prazer. E o desejo de ter prazer. Ignorar isso é ignorar tudo o que Freud disse pra gente. Independente dos discursos, independente das forças, viemos de duas pessoas que resolveram foder. E a palavra é foder. Mal educada, ok. Não viemos da educação. Viemos da entrega. Na melhor das hipóteses. Então, agradecer a Rigoberta e Conceição. Sempre me apoiaram. Isso é muito importante para mim. Uma outra pessoa que eu queria agradecer é a Pati Poli e o pessoal da equipe que está aqui atrás. Vocês fazem a bagaça acontecer. E é muito importante. E eu gosto... Fique à vontade, queridas. Quero agradecer a equipe pelo jeito que vocês... Pela paciência, principalmente. Principalmente pela paciência com a gente. Comigo e com a Patrícia. A outra pessoa que eu queria agradecer, porque como diz aqui o primeiro... Escola de Psicanálise Estrutural é idealizada, ideia, planejada, por Arthur Mendes. Fica claro que a minha parte aqui é completamente subjetiva e aérea, né? Alguém precisa aterrar as minhas ideias. E quem aterra é a Patrícia Mesomo, que está aqui na sala. É ela que consegue conceber e realizar esse encontro e tudo o que está acontecendo. É muito importante deixar as coisas bem claras. Né? Até onde vai, até onde um entra, até onde... Então, agradecer a Patrícia Mesomo pela capacidade de realização. E, por último, para encerrar essa parte de agradecimento, para a gente não se estender tanto, eu queria agradecer a todos vocês, meus alunos, os alunos que não estão aqui, os alunos que eu já tive ao longo da vida, os alunos que foram meus alunos quando eu dava aula de História, quando eu dava aula de Filosofia, depois meus alunos de Psicanálise. Não existe motivo para transmitir se não tem ninguém para ouvir. Então, isso tudo só existe por causa de vocês. E não é papo demagógico. É porque a palavra só tem função, e a gente vai falar sobre isso em algum momento hoje, se tiver alguém para ouvir. Um símbolo, uma palavra, porque uma palavra é um símbolo, ou um signo, só tem sentido se fizer sentido a alguém. Que não pode ser apenas o emissor, o falante. Aqui a gente fala de linguagem, né? Tem pessoa que fala de linguagem, a linguística, que é o estudo da linguagem. Né? Tudo isso. Essa teoria é o quê? Só tem sentido falar se tem alguém para escutar. Então a questão não está na palavra falada, mas fundamentalmente na palavra escutada. E é isso que estrutura a linguagem humana. Porque uma palavra, ou um símbolo, é qualquer coisa que significa alguma coisa para alguém. Isso vai se formando cadeias, estruturas, daí a palavra estrutural. Então, sem os alunos, nada disso teria sentido. Sem um outro, nada disso teria sentido. Outro pai, outra mãe, outro irmão, outro marido, esposa, inimigo, amigo, amante, colega. Bom, agora vamos começar a brincadeira, passar dos agradecimentos. Estamos inaugurando a Escola de Psicanálise Estrutural. A estrutura é a estrutura do inconsciente. O inconsciente, para a psicanálise, é estruturado por palavras e para as palavras. E vocês vão entender, a gente vai tentar explicar por quê. O objetivo, então, é, como diz aqui, desenvolver uma proposta teórica e clínica que leve em consideração as especificidades da subjetividade brasileira, sem perder o rigor das propriedades psicanalíticas. Legal, Arthur. Quanta palavra difícil. O que você quer dizer com essa porra toda?
Ah, pedindo para eu maneirar no palavrão. Vou tentar. Você sabe que vai dar errado, né? Tá. Bom, só existe teoria por causa da clínica. Clínica é um nome elegante para o tratamento. A psicanálise é uma prática. Por mais que se estude teoria, e a teoria tem sua função, a psicanálise do começo ao fim é uma prática. Quem é psicanalista? Quem atende. Você atende meia pessoa, não sei, ou 200, não importa. Ser psicanalista é praticar psicanálise. Praticar psicanálise é atender. E não ter um diploma bonito, guardado, sei lá, aonde. Então, às vezes o diploma, dá-se uma importância ao diploma, e tem sua importância, sua titulação, etc, etc. Não estou aqui para diminuir isso. Mas a função da psicanálise é a prática. E a prática está ligada à escuta. Praticar psicanálise é escutar o outro. Não existe ato mais amoroso. Porque, bom, independente do que falam, porque falam muito, e a gente se perde, por isso que a gente está meio 13 da cabeça, o ser humano só tem duas coisas: tempo e energia. Você só tem, o resto você não tem. Você tem tempo e você tem energia. Dedicar o seu tempo e a sua energia ao trem é uma bela concepção de amor. Não estamos falando de beijo na boca, não estamos falando de querer bem necessariamente o outro, ou querer o mal também, ou querer ficar para sempre com a pessoa. Amor é dedicar tempo e energia ao trem. Por isso, o analista e o ato analítico, que é o ato de escutar, é um ato amoroso. Mesmo que o seu analista seja bastante frio e às vezes nem te dê a mão. Se ele te escuta e está atento, ele ama. Voltando aqui. EPE, Escola de Psicanálise Estrutural, levar em consideração as especificidades da subjetividade brasileira. O que eu quero dizer com subjetividade? É importante voltar aos fundamentos. Subjetividade é aquilo que surge quando você é criança e você quer entender de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e o que eu quero. Você faz essas perguntas, sem usar tantas palavras complexas, mas é basicamente isso que uma criança faz. Ela se questiona. E ela vai fazer 3 questões e vai ficar sem resposta. Inaugura-se um quadro chamado de angústia estrutural. A criança não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe o que deseja. Ela tem um grande nada. A partir desse nada, é uma espécie de vazio, talvez para pensar isso, um vácuo que se cria, a criança começa a tentar responder. Quem lida com criança sabe disso. Criança, quando não sabe uma resposta, por que o céu é azul, ela inventa. Sem resposta, ela não fica. Por que ela não fica sem resposta? Porque ela sofre de angústia. Isso explica, só uma vírgula importante, o motivo pelo qual a gente fala. Nós falamos para nos defendermos dessa angústia. Vocês devem conhecer pessoas que falam pelos cotovelos. Haja angústia, hein? Precisa explicar tudo. Por que o céu é azul? Aí estuda física. Aí começa a explicar porque quantos tipos de céus poderiam ter, dependendo do cristal que vem, do cristal que vai, não importa. Mas a subjetividade ela é fundada a partir dessa ignorância. Ignorância mor, angustiante. E a partir desse momento, desse nada, a criança começa a pensar. E essa maquininha de pensar que você tem dentro da sua cabeça, eu tenho dentro da minha, essa coisa fica passando os pensamentos, você fica, não sei o quê, não, mas aí, não. Essa coisa assim, essa é a sua subjetividade. Parte dela você percebe, consciente, diz Freud. Parte dela, com esforço
de memória, você consegue lembrar do que pensou, você vai chamar isso de pré-consciente. E parte dessa subjetividade você não tem acesso. Não é possível de ser percebida. Então ela é inconsciente. Mas a subjetividade, ela tem, além de ser essa tentativa de responder, diante desse quadro de angústia da ignorância, a subjetividade, ela é individual, até aí ok, saquei, legal. A parte ruim, ela é intransferível. Como assim intransferível? O entendimento do outro é impossível. A análise, a melhor das análises, uma análise ideal, se é que ela existe, possível, vamos fazer uma análise, pode fazer o indivíduo se entender. Pensem no seu sofrimento, o sofrimento das pessoas que você conhece, que você já ouviu. Pense no sofrimento humano. O quantum desse sofrimento é desejo de ser entendido pelo outro? Não digo, não vai ser todo, mas olha, a porção é grande, hein? Quantas brigas seriam evitadas? As pessoas guerreiam, entram em conflito, se magoam, sofrem dos mais variados jeitos, porque diz, sem dizer, ou às vezes até dizendo, ele ou ela ou não me entende. Bom, se eu sei estudar subjetividade a fundo, e nós vamos fazer isso, você vai chegar a uma conclusão bastante alegre. Isso explica porque você também não entende o outro. E o outro também não vai te entender. O que não impede, em nenhum momento, que as pessoas acham, só porque não tem entendimento, então não vale se relacionar? Não, justamente porque não há entendimento, nos relacionamos. Porque esse não entendimento nos isola. E a criança sente isso. É como se a criança fosse um filósofo que soubesse de tudo. E aí a gente vira essas coisas neuróticas que vira depois. A criança pergunta para o pai, por que existe tudo em vez de não existir nada? Olha, um estoico. Achei que eles tinham acabado com o Império Romano. O cristianismo achei que tinham liquidado com todos eles. Não, eles existem, eles têm 5, 6 anos de idade. Mas a cultura ou a estrutura é cristã. Como diz o Saramago, né? Sou ateu, dizia, né, falecido. Eu não sei as pessoas que eu nego a morte. Saramago para mim não morreu, Suassuna não morreu, eu vou negando. Depois eu trabalho em terapia. Saramago dizia, sou ateu, mas como sou português, sou cristão. O que ele está dizendo? Está falando de uma estrutura que o ultrapassa. Independente do que ele pensa, tem uma força. Essa força é inegável. E isso precisa ser levado. Essa força, vamos chamar de estrutura, aspas aqui, depois a gente detalha mais, ela tem uma altíssima incidência sobre o indivíduo, independente do ateísmo do Saramago, que era ateu, mas era cristão. A subjetividade, então, é essa tentativa de responder, individual e intransferível, parte consciente, parte inconsciente, parte percebida, parte não percebida. Ok. Então existe uma subjetividade brasileira. Sim. A parte fundamental da subjetividade, aquela que interessa a psicanálise, ela é, sim, não percebida, inconscientizada, reprimida, recalcada. Porque repressão e recalque são coisas distintas. A repressão impede o afeto. Afeto é aquilo que afeta. A repressão impede que o afeto seja percebido. Uma vez percebido, o ódio, a inveja, o tesão, a gratidão, uma vez percebido, houve uma falha na repressão. E o conteúdo veio à consciência. Mas se a repressão falha, pode acontecer, exercer um outro mecanismo de defesa. O recalque, que é retirar da consciência aquele afeto.
O inconsciente é feito, sobretudo, da coisa recalcada, que já fora percebida. Então existe uma especificidade subjetiva, existe um inconsciente brasileiro, que eu, Arthur, dei o nome de inconsciente autóctone. Só para adiantar, porque eu gosto de adiantar umas coisas, o inconsciente autóctone brasileiro, ele é basicamente indígena e negro. Porque o inconsciente é feito daquilo que é recalcado. Todo mundo arrota os seus sobrenomes europeus. Quando tem. E o Silva? E o não sobrenome? E o de Jesus? Porque foi entregue a algum antepassado seu num convento que virou de Jesus lá. Existem, e eu gostaria que a gente olhasse com mais carinho as especificidades de uma subjetividade brasileira, porque, como diz Freud, o sintoma é o retorno do afeto recalcado. Eu reprimo, ou simplesmente recalco um afeto, esse conteúdo recalcado vai retornar através de uma indisposição existencial. Essa indisposição existencial no indivíduo, numa família, cria uma indisposição coletiva. É isso que a gente chama de sintoma, uma indisposição. Algo que às vezes nem tem nome, geralmente não tem nome. Sintoma, se tem nome, é porque já veio o psiquiatra, já veio um analista, ou já veio um saber para dar nome, e tem função dar nome. Mas o sintoma, a priori, nem nome tem. Uma vez, uma moça passando mal num PS Central, vi essa história de uma médica. A médica perguntou, mas o que você está sentindo? Eu sinto uma dor que Xuxa quando carca. Tava doendo. É um negócio que... Podia chamar de ziquezira também, acho que é um nome bom para sintoma, ziquezira. Claro que depois isso vai ser detalhado, principalmente numa função analítica, uma experiência analítica. Mas existe, então, todo um quadro afetivo reprimido e recalcado que retorna através de sintomas. O inconsciente autóctone. Não sei se vocês sabem, Arthur, eu queria estudar esse tal do inconsciente autóctone. Como é que eu faço? Estude a cultura indígena antes da chegada do português aqui. O que é autóctone? Que é da terra. Autóctone é aquilo que é da terra, natural da terra. Isso é autóctone. O que o índio fazia aqui antes? Entre outras muitas coisas, nem tanto assim, sabia curtir o ócio, mas fazia uma coisa, guerra por esporte. Aí uma vez eu estou andando lá na periferia do Guarujá, Vicente de Carvalho, e um colega fala assim, aqui o pessoal mata para ver o tombo. É por esporte. E as pessoas reclamam. Porque acham que o brasileiro é sexual. Né? A gente acha. Não. O brasileiro é, sobretudo, violento. Sexual se tiver sorte. É violento. O inconsciente, estou dando assim, só um exemplo, porque eu estou pensando, mas eu queria que vocês pensassem também. Para isso, tem que estudar. E ouvir. E fazer análise. Mas uma especificidade da subjetividade brasileira, violência. O povo violento. E tem outras. Vamos parar para pensar. Bom, o objetivo então da nossa EP é fazer psicanálise. Psicanálise psicanalítica. Psicanálise sem pirotecnia. Aquela, simples, arroz com feijão, farofinha, uma carne, para quem não é vegetariano, um ovo. A roda já foi inventada. Eu sei, acho que toda pessoa que uma vez, já começando a ver Freud, ver Freud 1, Freud 2, aí você está lendo Freud,
Você tem um mix de sensações lendo Freud. Véio genial. Por que que eu não tive essa ideia? O cara era genial. O que o Freud fez foi compilar um saber e ter muita coragem para falar o que era mais ou menos sabido. Ele só teve a coragem de organizar, pesquisar e publicar. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, naquele filme Freud Além da Alma, um filme fantástico, o professor de psiquiatria dele, Theodor Meinert, fala para ele, você vai, e mostra uma aranha, né? Você vai liberar? Você vai abrir a caixa? Meinert sabia, ou pelo menos dá a entender que sabia o que estava por detrás da histeria do fim do século XIX. Era mais ou menos sabido. Você vai falar? Meinert fala, você vai se queimar. Você vai queimar sua carreira pequeno-burguesa. Mal sabia ele que estava diante de um grande burguês. Quando é burguês aqui não é um aspecto negativo, é um aspecto positivo. Ambição. Freud não queria ser um pequeno burguês. Freud não queria ser um Meinert, um Breuer, um Fliess. Falamos de Meinert, de Breuer ou de Fliess? Não, falamos. Só para citar Freud. Interessante como é a história, né? Se você me permite, essa especificidade que você disse do brasileiro na violência, não seria todos nós violentos, todos, enquanto humanidade? Sim. E que, digamos, quem já passou, e as pessoas mais, digamos, já passou pelo estágio, e hoje no inconsciente coletivo, até por conhecer a violência, a agressão, o gostar de violência, até por ter passado todas essas fases, isso já não está mais, digamos, tranquilo, e nós brasileiros somos ainda crianças, infantis. Você está falando de estágios da história, né? Sim, É. sim. Outro filósofo vocês têm que estudar, Hegel. Como diz Lacan, todo mundo é hegeliano, mas que não sabe. Porque pensamos em estágios. E é interessante pensar em estágios. É uma abordagem. Não passamos por uma revolução. Porque a gente comprou a nossa independência, né? O Brasil, a história do Brasil é um negócio impressionante. Nós não passamos por, de fato, situações em que houvesse legalmente uma forma de extravasar toda a violência. Ok, sim. Sim, não foi legitimada nem... Exatamente. Sim. Então você pode matar 10, 20, 30, 100, porque você precisa matar. Você está, legalmente, você está autorizado. Numa guerra, numa situação de conflito, Sim, por então exemplo. você já Então. tiver. O brasileiro não passou por essa história. Então, como ele tem essa imaturidade, né, de trabalhar essa violência que ele tem, ele sai, vamos dizer assim, Pela culatra. ocasionalmente. Sim. Vaza pelos poros. Sim, é uma boa hipótese. Uma boa hipótese. Acho que vale a pena ser olhada com carinho. E outro, além dessa levar a psicanálise estrutural, além de levar a subjetividade brasileira em consideração, vou dar outro exemplo de subjetividade brasileira. Além da violência, carência. Carência. Quem nunca já ouviu alguém falar de um analista? Ah, eu fui no analista. Ah, você foi? Ah, fui. Como é que foi? Ah, não gostei. Não gostei. Ele ficou em silêncio. Ele ficou 50 minutos em silêncio e depois me mandou embora. O brasileiro é carente da palavra do outro. Essa análise silenciosa, ela dá muito certo em Paris. Em Gotemburgo. Sei lá onde. Nessas culturas feudais. Onde são pessoas que sabem a árvore genealógica até 20 gerações atrás. O brasileiro, quando sabe do avô, se dê por satisfeito. Bisavô. Quem sabe a história do bisavô? Isso não é passado por tradição. Isso é um negócio aí. Ah, pegaram sua avó lá no mato, lá, prearam a Índia e estava lá, não sei o quê. Mas isso é interessante porque essa falta de história de si estrutura uma angústia. Não que o europeu que sabe, ele tem outro tipo de angústia. Estou falando de uma angústia de carência, de não saber-se,
Uma crise de identidade. Que a gente observa. Na gente e nos outros. Só você conversar com as pessoas. Não precisa ser psicanalista para isso. Então, ser brasileiro tem algumas características bem interessantes que influenciam na clínica. Eu diria que um lacaniano, que a técnica do silêncio e esse abuso do silêncio, o fim da interpretação, né, que o Lacan preconiza, e a EPE é influenciada por Jacques Lacan, sim, mas a clínica lacaniana, ou de influência lacaniana no Brasil, não pode ser parisiense. Deixa a França lá, lê os textos do Lacan aqui, mas vamos estudar como que a subjetividade brasileira pode, vamos dizer, compreender e como podemos praticar lacanismo. Só dar um exemplo de como a gente precisa pensar essa especificidade na clínica. E outra coisa bastante importante é que nosso objetivo da EPE é não perder o rigor das propriedades psicanalíticas. Mas antes da gente entrar nesse rigor, temos aqui na subjetividade brasileira, inconsciente autóctone, aquilo que é recalcado e é da terra, ou como dizem, gostam de estudar, é telúrico, surge, brota, né? Versus uma consciência colonizada, processo de aculturamento formador da identidade nacional. Vocês já viram o mapa do Brasil? Onde estão as principais cidades? Na costa. Quantos brasileiros, só dá um exemplo, falam inglês, mas não falam espanhol? Ou qualquer outra língua lá do povo andino, que eu nem sei, de tão aculturado que eu sou. Demos as costas para os povos nativos, olhamos para fora, falamos inglês, francês, alemão, o raio que eu parta. Aliás, nós estamos aqui na Avenida Paulista. Acho que é um bom exemplo. Existe na consciência um processo de aculturamento e todo um conteúdo recalcado. O efeito disso é um choque entre a consciência e o inconsciente. E o efeito desse choque a gente vai chamar de sintoma. Um desses sintomas, só para simplificar, é a nossa crise de identidade. Não sabemos o que somos, não sabemos o que queremos e ficamos perdidos, correndo atrás do próprio rabo, na melhor das hipóteses, ou do rabo dos outros, na maioria das hipóteses. Sim, concordo com Ariano Suassuna em tudo que ele falou. Vamos para essas propriedades psicanalíticas, depois a gente fala em outra oportunidade. O que é rigor ou respeito às propriedades psicanalíticas? Bom, primeiro, respeito à palavra do pai. Aqui é Freud. Porque Freud foi pai e mãe da psicanálise. Ele age como pai e muitas vezes como mãe. O que é isso? Aplicação irrestrita da regra fundamental. Vou explicar o que é regra fundamental. O que é respeito à palavra do pai? Muitas pessoas falam assim, né? Arthur, eu quero ser psicanalista, mas eu preciso fazer faculdade de psicologia? Eu preciso fazer medicina? Não. Existe um texto do que eu estou chamando aqui de pai, o de fundador. Ah, porque Freud, as pessoas falam muito da teoria do Freud, né? É legal, óbvio, estamos aqui fazendo isso. Mas Freud fez uma coisa bastante objetiva. Ele organizou um ofício. Ele fundou uma profissão, que é o psicanalista. É um ofício. Você trabalha que nem o costureiro, o eletricista. Você é psicanalista. Ele organizou um trabalho. Uma profissão liberal, mas ele organizou isso.
Você vai atender, tal, horário, não sei o quê, tá mais ou menos organizado, vai cobrar um valor, vai viver disso, vai conduzir tratamentos. Então, ele organizou um ofício. E para executar esse ofício, ele pediu, num texto, que é a questão da análise leiga, ou a questão da análise não médica, ou não medicalizada. A questão da análise leiga, é o texto do Freud, ele deixa claro, para ser psicanalista, o que precisa? Diz Freud, fazer análise, sentar o rabo no divã, desculpa a palavra rabo, sentar o bumbum no divã, falar, vamos falar sobre a livre associação. Aí você fala, eu quero trabalhar com isso. Legal, muito bom. Então você vai para uma instituição que ele pede no texto que seja especificamente psicanalítica. Ele não fala em faculdade. Ele não fala que tem que ser pós-doutor. Ele não fala que tem que ser médico. A psicologia no tempo dele, no tempo desse texto, está começando a psicologia como a gente conhece hoje. Ele não fala. Ele fala, estude numa instituição especificamente psicanalítica. E aí, quando você estiver atendendo, você estabelece um supervisor, que é um analista que tem mais experiência que você. E o resto? Não, o resto ele não fala nada. O resto é invenção do povo. O povo falando como tem que ser. Querendo concentrar a transmissão do conhecimento psicanalítico. Que é uma das coisas mais não psicanalíticas que existe. Só conhece psicanálise quem estuda em tal escola. Não. Você só é bom psicanalista se estudar na EPE, comigo. Se estudar comigo, tem um monte, uma série de boas escolas, de centros de transmissão de psicanálise. Escolha. Escolha a sua e vá na fé. Não, ele pede isso. Mas aplicação irrestrita da regra fundamental, o que é isso? Regra fundamental, livre associação. Livre associação é basicamente o que o indivíduo faz depois que, na caricatura, né, da psicanálise, que é a pessoa sentando no divã, o analista diz assim, bom, diga-me o que lhe passa pela cabeça, principalmente os conteúdos que você estiver tentado a omitir. Então, fala o que passar pela sua cabeça, e principalmente o que você não quiser falar, é isso que você tem que falar. Basicamente é isso que ele está falando. E aí o analista entra em silêncio. A partir disso, livre associação. Falar o mais livremente possível. A palavra essa técnica, diga-me livremente o que lhe passa pela cabeça, principalmente os conteúdos que você estiver tentado a omitir. Quanto mais machucada a pessoa, mais difícil para ela respeitar a regra fundamental. Sim, porque um dia ela foi criança. Eu lembro meu tempo de criança. E eu falava simplesmente o que me passava pela cabeça. Eu nem fui um dos mais castrados. Como que o outro, principalmente o componente de adestramento, que a gente chama de educação, como que o adestrador de crianças faz? Condena, fala livre. Condena. Para de falar besteira, menino. Isso quando não toma uns tapas, né? Isso quando não toma umas queimaduras de cigarro. E por aí vai, ladeira abaixo. Se for só um cala-boca, dentro do quadro da violência, da especificidade, da subjetividade brasileira, você está até bem. Só um cala-boca? Somos educados a não falarmos livremente o que nos passa pela cabeça. Porque já fomos machucados. E aí vai vir um cara, ou uma mulher, um tal de analista, querer me escutar, querer ouvir meus devaneios, minhas baboseiras. Exatamente. Suas impressões, suas opiniões, suas dores, suas queixas, suas raivas, seus dissabores. Exatamente. E os seus sabores também. Não é só coisa ruim, é coisa boa também. É livre, parece de tudo.
A regra fundamental, e respeito e aplicação irrestrita, vou também dar um exemplo, é quando muitas vezes aquele seu, vamos dizer que você está supervisionando um colega ou um aluno, ele fala assim, mas e se a pessoa falar tal coisa? O que eu faço? Regra fundamental. Faz falar. Mas e se a pessoa... Eu não sei, imagina se a pessoa, aí você inventa uma situação estapafúrdia. O que eu faço, eu, analista, ali nessa situação? Regra fundamental. Faz falar sobre. Aí você vai dizer, mas... Arthur, eu, sei lá, sou psicanalista, ou convivo com psicanalistas e tal. E eu vejo alguns analistas que não aplicam assim a regra fundamental com essa incidência, ou de maneira tão irrestrita como você está falando. Ok? Por que isso acontece? Porque está acontecendo um dos fenômenos mais humanos com o analista. Que acontece com todo mundo. Não quero ouvir. Jacques Lacan, psicanalista francês, sempre dizia, principalmente no seminário 1, toda resistência é resistência do analista. O analista não quer ouvir. Não é que ele não quer ouvir o outro, veja bem, o problema, lógico, mas uma vez, o problema não é o outro, porque nunca será o outro, nem por um segundo é o outro. É que se você falar de você, eu vou estar escutando a mim. E é por isso que eu resisto à livre associação. Não é por você o que você está falando, vamos dizer que está falando de um assunto delicado, vamos dizer, um exemplo só, sei lá, um abuso sexual, situação típica. O problema não é o seu abuso, meu amor, o problema é o meu. Que por alguma razão não ainda digeri, ou não entendi, ou não falei o suficientemente na minha análise. Eu, analista. Por isso, vocês começarem a entender que para ser analista, mais do que estudar é bom, mas o fundamental é fazer análise. As pessoas falam, Arthur, eu queria ter sucesso nessa profissão de psicanalista. No que eu mais invisto? Você investe dinheiro, se for o caso? Análise e supervisão. Porque vídeo na internet tem de monte. Tem o Dunker, Christian Dunker, falando coisas maravilhosas de graça no YouTube. Professor Renato Mezan, Fátima Mora, tem até os meus videozinhos lá. Tem um monte de conhecimento. O conhecimento está aí para todo mundo. Já a possibilidade de passar por uma experiência analítica bem conduzida, isso requer um certo investimento. E, se for se tornar psicanalista, além da análise, uma boa supervisão. Porque o seu supervisor vai falar, você está resistindo à escuta. Aí, de maneira mais ou menos sutil, vai dizer isso é problema do seu analista. Se o seu supervisor não for o seu analista. Mas, voltando à questão da resistência à livre associação, porque as pessoas resistem à livre associação. Como? Não aplicando a livre associação de maneira irrestrita. Como? Quando você vai falar de um assunto, aí o seu analista fala assim, desenha sobre isso. Porra, negão. Nada é mais importante do que a próxima palavra. Arthur, qual é a palavra ou a frase mais importante numa sessão? A próxima. Qual é a sessão mais importante de uma análise? A próxima. Mas entendemos, os colegas resistem. Não resistem ao outro, resistem a si. Também ficar muito claro, não é um problema com o analisando, muito pelo contrário. São colegas muitíssimo bem intencionados. Mas a gente sabe do que está cheio, né? De lugar que está cheio de boa intenção. Aplicação irrestrita da regra. Não estou aqui dizendo que as outras técnicas não servem para nada, pelo amor de Deus. Servem muito. Mas a gente precisa entender muito bem o que eu estou chamando de psicanálise estrutural, ou psicanálise psicanalítica, ou psicanálise arroz com feijão.
ou psicanálise básica. Se a gente tivesse básico muito bem colocado, as outras técnicas ficam capengas e elas têm função. São ótimas. Cromoterapia, arte-terapia, regressão, todas. Sei lá, como eu só aplico uma, não sei. Mas tem um monte. E elas têm função bastante interessante dentro da clínica, sim. Desde que não haja resistência à palavra. Porque uma vez eu ouvi de um analisando. Porque... de onde vem essas ideias todas? Não vem só do livro. Seja do Freud, seja do Lacan, da Melanie Klein. Vem da experiência clínica. Porque, pelos meus últimos cálculos, eu estou para entrar com quase 10 mil horas de atendimento. Nos últimos 6 meses eu dei uma baixada na bola, senão eu não ia chegar tão longe. Eu ia atender mais tantos anos. Mas o atendimento. Eu já ouvi de mais de 10 pessoas a seguinte frase. Porque muitos aqui eu sei que fazem análise comigo, senão vocês conhecem um pouco. As pessoas falam a seguinte frase para mim: Arthur, eu preferia que você me desse um tapa na cara ao que você está fazendo comigo, de ter que... E que é esse seu silêncio. Que é eu ter que falar sobre esse assunto. Eu preferia apanhar na cara do que ter que falar sobre isso. E estou usando essa frase como isso revela alguma coisa. Alguma coisa da verdade do indivíduo. De que, da palavra como estruturante de uma verdade. De dificílima aceitação. Claro que o analista respeita o tempo da pessoa, a palavra, tem uma série de vicissitudes. O analista entende isso, respeita resistência. Normal, faz parte do processo. Aliás, quem não respeita é quem tenta alterar o estado de consciência para fazer o indivíduo falar, driblando as resistências. A psicanálise surge do rompimento com a hipnoterapia. Ou seja, Freud além da alma. Voltamos ao filme, que relata bem esse trecho. Dr. Breuer e Dr. Freud, tratando histéricas, a partir da experiência com o Dr. Charcot. Hipnotiza o histérico ou a histérica. Aí o sintoma dá, as defesas baixam, em tese. Depois se provou que não. E pergunta-se a origem do sintoma. Desde quando você começou com essa cegueira ou com esse sintoma histérico, seja qual for? E a pessoa falava. Só que no Freud ainda alma fica bem evidente que Freud percebe que a mente mente, inclusive sob efeito hipnótico. E ele abandona. E a psicanálise surge da aceitação da resistência. Nós vamos surfar na onda da resistência. Nós vamos driblar ela como um atacante num jogo de futebol. Não, nós vamos encará-la. Vai deixar o tratamento mais demorado? Paciência. O que não dá é para driblar sem ter driblado nada. Para driblar para depois voltar? Porque sim, depois que o indivíduo voltava do estado hipnoide, o sintoma voltava. Horas depois, dias depois, semanas depois, mas uma hora voltava. E na análise, quando a gente não tenta driblar as resistências, a gente encara as resistências de frente, aceita, analisa, interpreta, brinca, provoca, existe uma série de técnicas. Uma vez ultrapassada a resistência, de relatar aquilo no trabalho da dupla, não se volta atrás. O ganho é permanente. Podem haver recaídas, sim, mas por outras razões, outras questões. Porque não falta, são questões atravessando o sujeito. Então, aplicação da regra irrestrita, da regra fundamental, a livre associação. E outra propriedade psicanalítica que nós aqui da EP, nós vamos aqui observar, comprometimento ético da psicanálise. O que é ética para a psicanálise? A não terapeutização do analisante. O que eu estou chamando aqui de terapeutização? A palavra terapia, em sua origem,
quer dizer retorno a um estado de saúde prévio. Bom, se você estava em saúde antes de eclodir sua insônia, antes de eclodir sua depressão, seu pânico, sua crise de ansiedade generalizada, se você estivesse em saúde, você não tinha sintoma, meu amor. Você não estava em saúde. Você estava com uma boa capacidade defensiva. Tem gente que consegue ter uma boa capacidade defensiva por décadas. 60 anos, 70, 80, morre assim. Tem uns que só conseguem se defender por 10, 15, 20 anos. Tem criança que com 4 já está esperneando de angústia. A questão é que a análise não é terapia nesse sentido, de retorno ao estado prévio. Porque as pessoas às vezes entram para o analista e falam assim, eu queria com minha vida como ela era antes. Temos uma má notícia. Se tu fizer análise, jamais você vai voltar a ser o mesmo. A análise deve ser uma experiência transformadora. E é uma experiência, a palavra aqui experiência não está à toa, é experiência mesmo. Tipo, mas pode dar errado? Se pode. Mas pode dar muito certo. Muitas vezes dá muito certo. A análise não vai fazer você retornar. Vai fazer você ir para um outro lugar. Que lugar é esse? Ninguém na sala sabe. Mas, então, quando a gente diz ética psicanalítica, ética aqui não é moral, pelo amor de Deus, hein? Já aniquilou, né? Acho que esse papo já foi. Ética é como se comportar, como eu devo me comportar, eu, analista, na condução do tratamento do meu analisante. Permitir, estruturar, incentivar a maior transformação possível. Ninguém deve passar incólume por uma análise. Se você entrou na análise e saiu dela o mesmo, você foi ao analista, você pagou o analista, você fez o diabo, mas você não fez análise. Análise pressupõe uma transformação. E não um retorno ao estado prévio de saúde, aspas, se é que era saúde. Então, diante da aplicação irrestrita, da subjetividade brasileira, tal, fica evidente a gente praticar, porque somos filhos do nosso tempo e do nosso lugar, um retorno ao sentido de Lacan. O que significa isso? Um pouquinho de história da psicanálise. Freud criou a psicanálise. Aí, no primeiro momento, os analistas, a primeira horda, as primeiras 2 gerações de psicanalistas, receberam a alcunha de malucos. Horda selvagem. Sim, porque se o problema é repressão e recalque, o primeiro entendimento foi, chuta a repressão e o recalque. Bora ser doido, fazer o que quiser. Foi divertido essas primeiras gerações. Mas não se viu tantos ganhos em termos de saúde, se é que a saúde existe. Que é outra questão também bem questionável, saúde mental, se é que existe. Porque você fala saúde mental, que porra que é saúde mental? Você conhece alguém saudável mental? Eu conheço quem fala. E é engraçado que quanto mais fala em saúde mental, menos é. Eu tô começando a concordar com os doidos, né? Mas, de qualquer jeito, saúde, cura, né? Tem uns termos, tem umas coisas ingênuas. Saúde, cura. Somos cadáveres adiados. Mas somos cadáveres adiados. Cadáveres adiados. Olha, se vocês quiserem aprender psicanálise, leiam os poetas. Freud sempre deixou isso claro pra gente. Todo lugar que eu fui, um poeta já tinha ido antes, ele falava. Ele chegava, achava que estava fazendo ciência. Um poeta já tinha, vários poetas já tinham Rimbaud, Pessoa, e toda a turma lá. Já tinha ido e voltado 10 vezes. E o Freud, como homem de ciências, vai devagarinho, racionalizando, explicando e tal. É bonitinho, é muito bonita a trajetória. De qualquer jeito, as primeiras gerações de psicanalistas, o negócio ficou meio doido. Aí deram tentar normatizar o negócio. Não, vamos dar uma enquadrada na galera.
Não pode ser assim, esculhambado. Né? E também começaram a perceber, por causa de um assunto que a gente não vai entrar hoje, que é a pulsão de morte, de que muitos tratamentos não vingavam, não davam certo, com adultos. E aí começaram a olhar para as crianças. E veio a psicanálise infantil. Melanie Klein, Ana Freud. E, não, vamos focar nas crianças. A pele dos adultos já foi. Não tem nem o que fazer com eles. Vamos focar nas crianças. Ok. Bom, tentaram normatizar a psicanálise. Aliás, até hoje tentam, com menos força, verdade seja dita, mas na década de 30, 40, assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, então o negócio ficou doido. Quando o mundo, todo mundo descobriu o Holocausto, que os nazistas tinham feito, o ser humano ficou impactado com o próprio ser humano, do que nós somos capazes, em 1940, porque não estamos falando do Império Assírio, né? Que pilhava os mortos para chegar em Tebas, né? Aliás, um império maravilhoso, quem quiser estudar agressividade, Império Assírio, quer agradar a Deus Assur, sangue no chão. Se lembrar qualquer coisa, é mera lembrança. Bom, não, 1940, né, década de 30, década de 40, houve sangue no chão. No país mais civilizado do mundo, na época, a Alemanha. Se na Alemanha deu isso, que dirá no Brasil? A questão é, o ser humano ficou em xeque. Ficamos com medo do próprio inconsciente. Criou-se, graças também aos avanços também do nazismo, criou-se os primeiros remédios. Farmacologia, psicofarmacologia, camisa de força química. Nem todos são assim, alguns têm sua função. Mas o ser humano ficou com medo da própria subjetividade. Aquela lá, individual, intransferível, aquela lá. Dos próprios afetos, percebidos, não percebidos. O ser humano ficou com muito medo. E aí começou-se uma ideia de não podemos mais abrir a caixa de Pandora. O que vem dessa caixa é muito perigoso. Começou-se a criar uma análise normativa. Criou-se com mais intensidade, não que houvesse antes, sempre houve essa ideia, de enquadramento, padronização, normatividade do comportamento humano, noção de saúde, noção de cura. Ser saudável é, estar curado é. E isso influenciou bastante a psicanálise. Tem também todos os analistas entraram, como, né, querendo ou não, gostando ou não, onde houver vanguarda intelectual, tem analista no meio. E Jacques Lacan, lendo Freud, falou assim, estamos normatizando a psicanálise, precisamos retornar ao sentido de Freud. O retorno ao sentido de Freud, que foi empreendido por Jacques Lacan, preconizava algumas coisas, principalmente a ideia de que a gênese da doença mental não era por questões fisiológicas, orgânicas, naturais, e sim por questões subjetivas, por uma subjetividade maltratada, não ouvida, ou medicalizada em excesso, rejeitada. Então esse foi o retorno ao sentido de Freud e outras coisas mais. Bom, Lacan deu o ensino dele, teve seus seminários, seus escritos, ele ainda não foi completamente compreendido. A psicanálise mundial hoje, em quase sua totalidade, o que eu acho que nem é tão bom assim, é lacaniana. Ou seja, Lacan tem uma influência absurda hoje na produção de conhecimento psicanalítico nos 3 países que produzem realmente conhecimento psicanalítico, né, Uruguai, Argentina e França. Então tem uma incidência lacaniana muito forte, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui com o Brasil? O Brasil ficou entre muitos analistas normativos que não denunciaram, por exemplo, a ditadura, que ficaram caladinhos, dizendo que era necessário um processo de cura da subversão brasileira. Analistas ficaram, principalmente no Rio de Janeiro, e tem todo um quebra-pau. Aliás, o dicionário de psicanálise da Rodinesco, da Elizabeth Rodinesco, fala um pouco sobre isso. Esse silêncio, ela denuncia. E muitos analistas não ficaram em silêncio. Tiveram seus tímpanos arrancados por saca-rolha e outras torturas mais interessantes. De qualquer jeito, o retorno
ao sentido de Freud, porque retornar ao sentido de Lacan, Lacan disse, eu só fiz uma coisa na vida, ler Freud. Obviamente que ele está exagerando. Fez muita coisa. Mas retornar ao sentido de Lacan é retornar ao sentido de Freud. O que isso significa, Arthur? Retornar ao sentido da palavra como coisa reveladora. Nada é mais perigoso do que uma palavra que escapa. Num ato falho, numa xiste, num choro. Eu queria pular isso aqui. Psicanálise estrutural é a psicanálise daquilo que significa alguma coisa, significa alguma outra coisa ao sujeito. Porque o que é uma palavra? Uma palavra é uma coisa que significa outra coisa. A palavra nunca faz sentido em si. Ela faz sentido a uma série de outras. Vou dar um exemplo. Mas vamos terminar de ler. Psicanálise estrutural, psicanálise daquilo que significa alguma outra coisa ao sujeito. Tal efeito revela-se através da estrutura elementar, a palavra. A palavra é objeto de estudo da psicanálise estrutural. Seremos protolinguistas. Ou alguns também serão até linguistas, imagino. Bom, o que significa isso? Se eu falar para vocês, vou começar a frase, eu fui. Vocês vão entender, sim, você saiu de um lugar e está indo para outro, foi para outro. Mas o sentido está faltando, está sem sentido. Foi para onde? Com quem? Que horas? Como? Eu fui ao Conjunto Nacional tomar um café. Eu fui ao Conjunto Nacional tomar um café. A frase só fez sentido quando eu estava terminando de falar a palavra café. Significa que o sentido de uma palavra se dá no seu contexto, no fim da frase. Isso vai ter uma lógica, o nome de uma lógica. A lógica do só depois. Só depois do fim da frase eu entendo a frase. Só depois do fim da sessão eu entendo a sessão. Só depois do fim da análise eu sei por que eu entrei em análise. Mas cá comigo. Pô, Arthur, você está falando... Uma coisa é um tempo de uma frase, outra coisa é o tempo de uma sessão, outra coisa é o tempo de uma análise, outra coisa é o tempo de uma vida. E nesse meio tempo, angústia. Por isso, porque o que é ansiedade? Ansiedade é a pressa para chegar no fim da frase. Entendendo aqui frase como uma metáfora. Fim da sessão, fim da relação, fim da análise, fim da vida. Quando a gente diz que o inconsciente se revela através dessa estrutura elementar que é a palavra, e que o indivíduo tem sintoma porque o inconsciente está de algum modo represado, e o que é a livre associação? É fazer um furo na barragem da represa? Ou vários? E cada análise é um furo. E a água vai vazando, porque tem pressão. Né? Vocês já devem ter passado, pelo menos já passei por isso. Ao começar o meu processo de análise, eu falava feito... Nossa, eu estava tenso, eu estava... Uma pressão, estava pressionado. E as análises foram acontecendo, os furos foram sendo feitos. E foi vazando, e foi vazando. E aquela água que cai, depois você olha para ela, forma-se um lago, aí você olha. Quando tiver água o suficiente, você começa a entender. Que é comum a pessoa falar. Olha, eu estou sofrendo, eu acho que é angústia, eu tive uns negócios ruins, mas eu acho que eu preciso fazer análise, mas eu nem sei exatamente se eu preciso. Não precisa saber. Quando a gente diz que a verdade vai se revelar através da estrutura que é a palavra, porque é disso que as pessoas sofrem. Não é que falta verdade aqui não é
o absoluto do Hegel. Não é que é a verdade do universo, é a sua. A sua já está bom por demais, mesmo porque como sua subjetividade é individual e intransferível, a verdade do outro é inacessível. Mas a nossa é idealmente acessível. Quando a pessoa tem um sintoma, ansiedade, angústia, fobia, obsessão, compulsão, histeria, insônia, pesadelos, sintomas. A pessoa, algo vai mal. Quando a pessoa tem um sintoma, você vai observar, se você ouvir ela, se você a ouvir, né, ficar ali, mas por que, tal, não sei o quê. Vai ficar evidente, e a análise revela isso, já fez estágio, quem está atendendo, tem colegas aqui, já passou por isso, ou quem já atendeu alguém, qualquer tipo de terapia, em que você escuta a pessoa, um pouco pelo menos, fica evidente a ausência de sentido. A pessoa pode ter uma síndrome do pânico, ela pode ter uma crise de ansiedade, ela pode ter uma depressão, pode ter o que ela quiser, uma compulsão, não importa. O que fica evidente é a ausência de sentido existencial. Porque existia uma corrente há um tempo atrás de análise existencial. Desculpa, toda análise é existencial. Análise existencial é redundância. Não tem problema, é legal também. Existencialismo, fenomenologia, a gente precisa estudar tudo isso. Mas a pessoa, na verdade, o sintoma é o efeito de como a ausência de sentido se apresenta ao indivíduo. Isso é o sintoma, não importa o sintoma. Por exemplo, eu dou uma ruída de unha, estou meio angustiado. O outro é adicto, o outro é deprimido. Existem quadros mais ou menos tipificados, e a psiquiatria é bem feliz nessa tipificação. Mas, na verdade, tanto é que a psiquiatria chama de síndrome. Síndrome depressiva. Se vocês colocam no Google síndrome, é uma coisa onde o cara não sabe a origem. Uma síndrome. Não sei, é um negócio aí que apareceu. Claro, vai o médico estudar existencialismo? Dá um trabalho do cacete. Isso se você for no Pires, né, na profundidade do Pires, do Sartre, já dá trabalho. Se eu pegar o balde do Heidegger, aí você quer dar um tiro na cabeça. Não vou ler esse cara. Vou ajudar os outros. Sim, a questão da análise é como conduzir a própria existência. E é a falta de sentido nessa condução que estrutura o sofrimento humano. Porque, sim, né, quando a gente combinou essa aula, eu falei que eu ia falar o que é psicanálise estrutural, acho que eu estou tentando falar. Ia falar sobre a estrutura do sofrimento humano. Estamos chegando lá. Então... Oi, pode falar. Só uma colocação. Interessante esse negócio que você falou da palavra, que só a última palavra dá sentido ao que antes. Isso. Isso tem muito a ver com a língua alemã. Na língua alemã você lê um texto de 3 linhas e só a última palavra Faz você entender. Por isso que dizem que o alemão é a melhor língua para filosofia, né? Para filosofar. Tem tudo a ver com isso, sim. E tem tudo a ver... Era assim. E tem tudo a ver também com aquela angústia que o analisante, ou analisando, e o analista sentem na sessão. Quem está atendendo sabe. A pessoa está no 12º minuto da análise, solta aquela capivara. Capivara é aquele conteúdo dolorido, E você, porque você é ser humano, e você quer não sofrer, e você reprime, recalca o seu sofrimento, ou lida da melhor maneira que pode, mas também não é tão legal, né, ficar sendo exposto ao sofrimento do outro, e o outro solta a capivara e diz, eu não sei porque eu sofro disso que eu sofro. E você está lá do outro lado, eu também não faço a menor ideia porque você sofre disso que você sofre. E o par fica angustiado, óbvio que fica. Entretanto, o analista é o cara que estuda e faz análise para entender isso, a estrutura da palavra. Se não nessa sessão, no fim dessa análise, no fim desse ano, no fim de alguma coisa, que nós não sabemos onde está o fim,
nós vamos entender o porquê você padece disso que você padece. Por isso Lacan e Freud, ambos concordam em dizer, analista, não tenha pressa demais em entender. Porque uma das coisas que a gente mais vê é um fenômeno de análise selvagem. O que é análise selvagem? É uma brincadeira legal, acho que quem está estudando psicanálise é um estágio, que você fica interpretando tudo e todos. É legal, é um exercício. Você está aprendendo uma teoria, você está ali, verificando o édipo das pessoas, etc e tal. Legal. É um exercício. Só não vai perder os amigos, porque vai ficar insuportável. De qualquer jeito, o que a análise selvagem revela? E nós vemos analistas praticando a análise selvagem. Eu mesmo, no começo, nos estágios, volta e meia eu devo fazer uma análise selvagem. É que as minhas análises selvagens têm função de provocação. Mas, o que é análise selvagem? Pressa para entender. Mas de onde vem a pressa? Qualquer semelhança com ansiedade não está à toa, hein? Pressa, ansiedade. Porque eu não aguento mais essa dor. Qual a dor? A dor da ignorância. De não saber-me, mas na verdade, de não saber-te. Analisando. Porque o analisando, vamos dizer, está com um quadro depressivo, agudo. Com sorte, tomou um remedinho e conseguiu vir para o consultório. E o cara fala, meu Deus, por que eu sofro desse mal, cacete? Aí o analista, por angústia, porque ele está angustiado, porque é ser humano, natural. Não, porque você está reprimindo um conteúdo afetivo. A explicação está correta? Teoricamente, eu diria que sim. Qual a função terapêutica disso? Nenhuma. Muito pelo contrário, isso é só terror. O cara vai descobrir que é um deprimido porque ele é um baita de um reprimido. Ele vai sentir culpa. Agora, além da depressão, que nem já agora tem um depressivo mais culpado do que ele chegou lá no sétimo. E agora vocês começam a entender. Entre outras, né? Você pode dobrar esses exemplos de por que nós não devemos ter pressa em compreender e em entender. O que nós devemos, então? Aplicar a regra fundamental. Como é que é a sua depressão? A pessoa ela fala em análise. E tem palavras, porque o que é a parte sonora da palavra? Tem um nome, chama-se significante. O som, a árvore, a palavra, o som da árvore. Conceito, a ideia de árvore é o significado. Mas o que nós temos numa análise é um desfile de significantes. Tá. Alguns desses significantes a gente pode chamar de significantes elefantes. O que significa? São palavras que, além de todo, porque toda palavra é um pouco elefante, vamos chamar assim, mas são palavras que significam muitas palavras. Eu vou dar aqui só um exemplo de um significante elefante. Mãe. Pai. Filho. Ódio. Tesão. Abuso. E por aí vai. Por aí vai. O que cabe ao analista fazer? Não é compreender. Analista não é oráculo. E é natural você ficar tentado a ser oráculo. Não tem problema. Você até coça, você dá uma coçada porque você quer. Respira fundo. Por isso que atender é antinatural. Por isso que o analista cansa. Parece um diálogo. É um diálogo. Na verdade é um monólogo. Mas é um diálogo ali, porque tem uma troca. Mais ou menos uma troca. Mas por que o analista, né? Vamos dizer que você tem um amigo analista, ou você é psicanalista, você fala assim, nossa, eu estou cansado, ou estou angustiado, ou saí... Porque é antinatural. O natural, num diálogo, você fala, pô, você tá ruim? Faz isso, ó, toma isso, né? Quando tá com gripe, faz isso, toma aquilo, daqui a pouco você tá bom. É natural o analista querer fazer isso. O que é antinatural é praticar uma escuta atenta. Atenta significa tempo e energia.
que são as únicas duas coisas que o indivíduo tem, para escutar o outro. E o que eu estou caçando? Significantes elefantes. Com qual objetivo? O que você quis dizer com isso? Praticar a análise nem é tão difícil. Suportar a prática da análise, aí talvez seja um pouco mais. Por isso que o analista faz análise. Para ter estofo emocional. Ninguém é obrigado a aguentar tudo, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo tem limite. O analista também tem. Mas a ideia é que você tenha um pouco mais do que os outros. Justamente para suportar fazer o indivíduo falar e não resistir àquelas palavras. Porque nós resistimos à palavra. E como uma prova disso, eu brigo. Brigar com alguém é não quero te ouvir. Porque eu talvez não suporte as próximas palavras. É de suporte mesmo, de suportar, de ter suporte. Não tenho suporte. Tem pessoas que têm uma baixíssima capacidade de suporte. Não aguentam nada. Todo mundo vai muito mal nessa área. O objetivo da análise é você ganhar suporte. Não é que você é zen. Não é isso. É que você faz a análise e entende por que você precisa estruturar o seu psiquismo para suportar o psiquismo de quem te procura. Então, o maior desafio do analista não é teórico. Pô, o livro está aí, lê, uma hora você lê, estou com saco para ler, lê depois. O maior desafio não é teórico. O maior desafio para se tornar psicanalista é emocional. E não vai ser, a teoria pode até te ajudar, a teoria às vezes dá uma boa estruturada emocional porque, querendo ou não, digo isso por experiência minha, a leitura, ela amplia e estrutura a consciência. Mas ela não é tudo. Ela ajuda, é um belo aditivo. Mas o fundamental é saber-se. E é a análise, a sua análise, a análise de um candidato a analista, chama-se análise didática. Os alunos que fazem análise didática. Bom, tá tudo bem aí com vocês? Posso continuar? Porque a gente vai direto até meio-dia e aí eu... Bom, antes da gente... apresentando, né, a ideia aqui, falei um pouco da estrutura do sofrimento humano. Vamos para essa frase aqui, acho ela legal. Estrutura do sofrimento humano. As psicopatologias podem ser entendidas como formações-efeito. Então, doença emocional é efeito. Em nenhum momento a causa é a angústia, a ansiedade. Isso é um efeito. Uma mensagem. São formações-efeitos da imobilidade da estrutura significante. O que eu estou chamando de estrutura significante? Você não está falando sobre. Neurose, frase de Jacques Lacan, que é quase um mantra. Quem tem aula comigo já deve querer dar um tiro. Neurose é afeto não verbalizado. Sofrimento humano está íntimo. O que é afeto não verbalizado? Essa tal de estrutura significante está imobilizada. Ou parcialmente, está pouco dinâmica. É sobre essa característica de inércia psíquica ou inércia significante. O indivíduo não fala. Eu jurei que não ia falar de ninguém na minha família, né? Vou falar do meu avô. O velho Zuca, ele se definia com 5 palavras. Era um homem que falava pouco. Paraibano, nasceu na década de 20, quase morreu na seca de 32. Te entende ele. Ok, falava pouco. Um homem maravilhoso, mas em termos de estrutura significante ou de inércia significante, dava show. Dava show. O cara era a inércia ali. Quais sintomas ele apresentava? Todos. Compulsão? Só é compulsivo porque é obsessivo? Se é obsessivo é porque está angustiado? O angustiado é ansioso?
E angústia está dentro de um quadro fóbico. Ele tinha todos os sintomas. Estou falando dele, posso falar de mim? Antes de fazer análise. Um dia eu tinha 16 anos, falei para Conceição, minha mãe, eu queria fazer terapia. Ela, como semi-analista, falou, mas por que você quer fazer terapia? Não sei. Então, quando você souber, você faz. Ela estava querendo arrancar o meu significante elefante. Ela queria saber, possivelmente eu queria fazer terapia por causa dela, né? Pô, porque eu não estou sabendo lidar com você? Não, a relação não dava. A relação não tinha abertura significante. Hoje tem. Porque eu fiz análise. E quem faz análise, a família inteira dá uma mudada. Em termos de discurso, de relação com o discurso. Não que todo mundo... não é assim, calma. Mas dá uma mudada. A questão com a palavra dá uma mudada. Porque você, enquanto membro dessa estrutura familiar, está mudando. Porque é uma estrutura. A família é uma estrutura. Estrutura elementar de parentesco. Depois a gente vai falar sobre o Claudio Lévi-Strauss. Estrutura. E você faz parte dessa estrutura. Se você muda, alguma coisa da estrutura muda. Pode não mudar como você vai mudar. Obviamente não vai. Mas alguma coisa vai mudar. Então, porque você saiu, você é analisante, ou que você está entrando em análise, você está saindo da inércia significante. Que eu chamei aqui de inércia psíquica. E vai mudar a relação com... Famílias que não falavam eu te amo começam a falar. Famílias que falavam eu te amo como quem diz obrigado param de falar. Porque tem gente que fala eu te amo como quem diz obrigado, bom dia, né? Também não vamos esculachar o barraco. É assim. Mas a relação com a palavra muda. Eu queria que vocês refletissem, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas eu queria que vocês... E vocês vão refletir ao longo da formação, porque dificilmente, não é que a gente nunca para, mas dificilmente a gente para pensar a importância da palavra na constituição dos afetos e dos desafetos. Palavra ouvida, palavra não ouvida, palavra falada, palavra não falada, palavra meio falada. Uma série de vicissitudes com relação à palavra. Quantas vezes, por exemplo, quem nunca ouviu falar assim, estava saindo com fulano, com a fulana, mas ele não me falou nada, então nem quero mais saber dele ou dela. Por causa de uma não troca de palavras, um momento alegre deixou de ser realizado. Por quê? Porque, eu estou esperando ele falar. Ou ela. Ou eu também. Aí o analista pergunta, né? Porque o analista é culto. Mas por que você não fala? Que problema é esse com a palavra? E vocês vão observar que o sofrimento emocional está intimamente ligado a uma má relação com a palavra. E má relação significa um monte de coisa, não é só não falar. Às vezes é falar até demais. Quando eu digo má relação, é um monte de coisa. Mas é uma má relação. Então, as psicopatologias podem ser entendidas como formações e efeitos dessa imobilidade da estrutura da palavra, em seu aspecto fonético, né, que é o significante. É sobre essa característica de inércia que a psicanálise, em sua abordagem estrutural, deve incidir no sujeito que procura passar pela experiência analítica. Então, aqui, no nosso curso de formação em psicanálise estrutural, nós vamos focar nessa tal de estrutura significante. Que nada mais é, não estou aqui inventando nada, estou transmitindo. Deixa os inventores inventar, que eles fazem muito bem, mas eu transmito. Cada um com seu cada qual. Isso aqui nada mais é do que uma leitura da obra lacaniana que lia Freud. Então nós estamos nesse traço, vamos chamar assim. Freud, Melanie Klein, toda a turma, Lacan, os pós-lacanianos, nós vamos estudar na formação, né? E para conseguir estruturar uma clínica psicanalítica fiel às ideias de Freud. Não é ser ortodoxo, ou seja, não é ser rígido. É simplesmente, né, como eu comentei, fazer o arroz com feijão. Aí depois, se você quiser fazer uns pratos mais elaborados, eu recomendo.
Mas aí, uma especialização, aí a nossa formação, o que eu quero ensinar é o arroz com feijão. Porque eu sinto, isso é uma sensação minha, do meu convívio, das minhas relações com os alunos, com outros colegas, com instituições. Eu sinto que estamos perdendo o arroz com feijão. Em nome de uma gourmetização, metáfora aqui, né? Uma gourmetização da psicanálise. Ok, nada contra ser gourmet, pelo amor de Deus. Você quer fazer coisas sofisticadas, eu acho bem legal. Mas para formar analistas, precisamos do básico. E vamos para o básico. Tá? Então, para tal, vou mostrar para vocês o que vamos estudar aqui na EPE. O módulo 1 e 2, os conceitos básicos de Freud. O módulo 3 e 4 também, os conceitos básicos. O módulo 5 e 6 vamos falar da sexualidade, né, das sexualidades. A noção ampliada de sexualidade. Módulo 7, 8, 9 e 10 vamos estudar a estrutura do complexo de Édipo. Precisamos aprofundar nesse... Porque, Arthur, esse tal de Édipo, as pessoas falam muito de Édipo que vem, Édipo que vai, invertido, duplo, direto, raio que eu parta. Bom, o que é o Édipo? O Édipo é um nome. Se é nome é metáfora, então logo não é a coisa em si. O Édipo é uma estrutura emocional que condiciona a sua relação com o outro e a sua relação de identidade. Onde está o Édipo? O Édipo está toda vez... Aqui está o meu Édipo com vocês. Ou seja, como eu me relaciono com vocês. Está a minha estrutura edipiana. E como eu me relaciono e como eu constituo a ideia de mim. Também está o meu Édipo em todas as relações. Eu com o outro e eu comigo. Minha relação com o desejo tem Édipo. Minha relação com a agressividade tem Édipo. O Édipo, estudar complexo de Édipo é fazer eu entender o quê? Basicamente, porque você sofre o que sofre e porque você acha que é isso que você acha que você é. Então, colocamos aqui na formação, serão 4 módulos dedicados ao complexo de Édipo. Depois vamos estudar, módulo 11, 12, 13 e 14, a psicopatologia psicanalítica. Porque tem 3 enquadramentos psicopatológicos e eu não tenho tempo para ficar falando de psicopatologia, nem tempo nem conhecimento. Não, né? Para falar de psicopatologia psiquiátrica, que é muito interessante, e a psicopatologia da psicologia, que é o campo dos transtornos e outros nomes e tal. Não, nós vamos falar de psicopatologia psicanalítica. Então, o que você quer dizer com isso? Vamos falar de angústia e suas formações. Ou suas deformações. Ou seus deslocamentos. Como a angústia se apresenta nos seus mais variados modos. Estruturando os quadros sintomáticos. Pois, mais 2 módulos para falarmos da prática clínica psicanalítica. Ou seja, nesses 2 módulos que eu chamei de Freud 4, nós vamos falar sobre condução de tratamento em psicanálise. Como conduzir análises. Porque o analista, ele conduz a análise. Quem faz a análise é o analisando. Aliás, o sucesso de uma análise é porque a dupla conseguiu chegar num acordo. O analista chegou ali para o analisando e falou assim, você quer fazer análise? A analista falou, eu quero. Aí o analista falou assim, e eu topo conduzir. Então, eu conduzo e você faz. A dupla, coisa boa. Então, vamos discutir sobre a condução de tratamentos. No módulo 17 e 18, vamos fazer uma introdução ao que a gente chama de psicanálise infantil, que de infantil não tem nada. Porque as pessoas falam, até Melanie Klein e Donald Winnicott. Melanie Klein, a grande dama da psicanálise, o trabalho que ela executou é fantástico. A técnica dela é infantil. A técnica dela é para crianças. Mas a teoria dela é para adultos. As pessoas falam, eu posso ser um analista kleiniano e não atender nem meia criança? Pode. Você não vai usar a técnica kleiniana. A teoria você pode sim. E o Winnicott, além da questão técnica, o Winnicott foi um grande
quase filósofo da psicanálise. Ele pensou muito a psicanálise. Junto com Jacques Lacan, talvez sejam, e outros caras, mas assim, me vem à cabeça esses dois nomes, o Winnicott e o Lacan pensaram o que é ser analista, o que é conduzir análise, como isso deve... É uma figura muito interessante. Então nós vamos, no módulo 17 e 18, fazer essa introdução, né, ao pensamento de Melanie Klein e Winnicott. No módulo 19, 20, 21 e 22, nós vamos estudar Jacques Lacan. Também são introduções, porque o homem para ter escrito e falado, principalmente falou, porque os seminários, meu Deus do céu. Então, mas vamos fazer uma introdução. Meu objetivo é que vocês entendam a lógica lacaniana. Aliás, é que isso que eu estou falando na psicanálise estrutural, querendo ou não, já estou apresentando a lógica de Jacques Lacan. Tá? E o módulo 23 e 24, o que eu chamei aqui de psicanálise contemporânea, que eu queria depois estender, eu queria ver fazer um seminário, um grupo de estudo aqui com vocês, para a gente dar uma... Tem mais nomes, eu só coloquei esses três, que é o que eu acho que dá conta, né, esses encontros. Falar do André Green, Joyce McDougall, né, Françoise Doutor, que nada mais é do que são as pessoas que passaram por tudo isso, passaram por Lacan, estudaram Lacan, Philippe Julien, tem toda uma turma nova aí, os meninos da Argentina, que é, como é a psicanálise hoje, pós-Lacan? Porque vem toda essa turminha, aí veio o Lacan, que não quebrou nada, ele só deu uma reconduzida, e tem a turma que leu, vamos dizer, né, psicanálise contemporânea, que leu Lacan e começa a fazer teorizações muito interessantes. Aliás, dava para fazer uma outra formação só de psicanálise contemporânea, que seria bem legal. E por último, vamos fazer uma introdução ao pensamento de Carl Gustav Jung. Arthur, por que colocar Jung, entendendo que Jung, em tese, faz psicologia analítica? Rompe com a teoria da libido de Freud, rompe com o Édipo. Eu coloquei aqui o Jung por algumas razões. A principal delas é para a gente diminuir a distância entre a teorização freudiana e a junguiana. Acabar com trincheiras imaginárias. Obviamente que tem concordância e discordância entre os pensamentos do campo freudiano e do campo junguiano. Estamos aqui dizendo que é a mesma coisa, mas estamos dizendo que há diálogo. E não é pouco diálogo. Aliás, se tem um cara que é mal lido, nem sei se é lido, é o Jung. Porque se o Freud não é lido daquele jeito, o Jung, então, para virar um balaio de gato, meu Deus do céu. Porque a teoria freudiana... Porque a teoria de um autor é um espelho do seu quadro psicopatológico. Freud era neurótico. No freudismo, tudo faz sentido. Mexeu ali, vem aqui. É narcisismo que vem, outro que vai. É a pulsão... O freudismo, ele parece um reloginho. O que, às vezes, é até ruim, porque deixa um pouco engessado, deixa um pouco... né? Já o Jung pensava de outra forma. Eu vou falar aqui eu vou usar esse termo, mas é um termo que eu estou dizendo aqui com uma palavra boa. É quase esquizo. Porque é separado. Jung vai teorizando e ele fala assim, quem quiser juntar, que junte. Ele dá uma juntada em algumas coisas, o que deu para juntar deu, o que não deu, ficou. Mas esse aspecto distanciado, a galera preenche o vazio com cada fantasia, né? Porque é isso que a gente faz diante da angústia, diante do espaço vazio, diante das distâncias entre as coisas, entre as pessoas. Quando a gente se sente, né? Um dia, isso aconteceu comigo, um aluno, ele fez a aula inteira, fez o curso e tal. Aí depois de formado, ele chegou para mim e falou assim, Arthur, eu achei que você não gostava de mim. Fiz alguma, porque às vezes, sei lá, né, trata mal, não sei. Eu fiz alguma coisa? Ele falou, não, você não fez nada. Eu falei, então como é que você acha que eu não gostava de você, cacete? Aí, ele fala assim, na verdade, ele construiu uma fantasia, porque ele não podia lidar com o fato de o Arthur não sentir nada por mim. Vamos dizer que essa é a verdade. Que nem era. Mas, simplesmente, como ele dá mal com a angústia, ele precisava compor uma fantasia. O Arthur não gosta de mim. Lógico, aí tem todo o motivo de porquê, bem bastante pessoal, né, subjetivo e tal. Mas não. O angustiado, e nós somos angustiados, e por isso nós temos essa máquina de fantasia,
Porque as fantasias estão nessas opiniões. Como diz o outro, estava circulando no Facebook uma frase, nem sei de quem atribui, mas é uma frase bem legal, que diz assim, tirando os átomos, o resto é opinião. Tirando os átomos, o resto é fantasia. E a galera bota a maior fé. Deus existe, Deus não existe. Você me odeia, você me ama. Por que a gente faz isso? Porque lidar com esse vazio dói. E por isso, nós vamos recorrer a escolas filosóficas que não só gostavam do vazio, mas pretendiam ensinar o indivíduo a lidar da melhor maneira possível com o vazio. O estoicismo, o epicurismo, ao ponto do professor Renato Mezan dizer o Freud e o freudismo é um tipo de estoicismo esclarecido. Porque o estoicismo preconizava a ataraxia, que é você não ter mais afeto, desafetado com o mundo. Uma coisa meio zen budista, talvez, assim, mais próximo disso. Não, isso é... Esclarecido significa a ataraxia não é possível. Não significa que o caminhar até ela não vale a pena. Porque as pessoas sofrem porque se afetam. E a maioria dos afetos são fantasistas. Mas por que eu fantasio? Porque você é uma criança que não está lidando com a própria ignorância. Que é isso que nós somos. Quando Freud diz, o neurótico sofre da incidência do infantil. O que é infantil? Não é que você é criança. Não é que você é birrento, fica, que nem eu, quando era criança, ficava girando no chão de raiva porque não compravam o brinquedo que eu queria. Até que as pessoas foram andando e eu me perdi, e aí eu parei de me girar no chão. Mas quando a gente diz criança, o infantil é essa relação dificílima que todos nós temos, todos nós, salva um, com o vazio, nós temos. Porque sim, estava eu dando aula de história, eu estava infeliz. Aí eu saí da minha antiga instituição, podia ficar em casa. Não é podia ficar em casa. Atendo lá, vou atender, eu fico estudando. Não, eu não tenho nada para fazer sábado e domingo. Acho que eu vou inventar um negócio. Então nem toda fantasia é ruim. Não é ruim, é boa, porque tem mania de demonizar, né? O negócio é ruim, é bom. Não, tem coisa bacana. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas é simplesmente para dar um sentido para aquilo que não tem sentido. É isso que a gente faz. Agora, é como fazer isso da melhor maneira possível para você. Bom, eu já falei disso aqui. Então só vou responder aquela nossa última questão. Da pauta. Que agora eu sou uma pessoa que tem pautas. Arthur, você viaja, diz Patrícia. Viaja, você fala, sabe? Tá bom. A pauta... O que é um psicanalista? É alguém que tem coragem de tirar o sujeito... Eu vou explicar o que é sujeito. O sujeito não é um indivíduo, tá? Psicanalista é alguém que tem coragem de tirar o sujeito do analisante do armário do inconsciente através da doutrina psicanalítica. O que eu estou chamando aqui de sujeito? Sujeito é tudo aquilo que está sujeitado no ser. Assujeitado, que nesse nome não tem... Soterrado. Pronto. Estamos em períodos, né, de soterramento aqui no centro. Então, vamos dizer, o pessoal que está ali embaixo, lá daquele prédio, infelizmente, são os sujeitos. Eles estão soterrados. Agora, fazendo uma metáfora para o psiquismo, existe todo um enorme... Diz Freud que é a maior parte do campo emocional do indivíduo está assujeitado. O que assujeita o sujeito? O que assujeita o sujeito é o ego. Que nada mais é do que a ideia que o indivíduo tem de si. Quanto mais rígida for a ideia que o indivíduo tem de si, maior e mais potente a estrutura do sujeito. É como se houvessem dois egos. Então, dois eus. Identidade, ideia de si. Meu nome é Arthur, eu sou assim, assim, assado, eu sou professor de psicanálise. O que está além disso é o sujeito. Vai receber nome e sobrenome, sujeito do inconsciente.
Então, o analista é alguém que tem coragem, porque tem que ter coragem. Para fazer o sujeito vir à tona, porque esse é o objetivo. Porque você já deve ter reparado, quem faz análise já reparou. Por que um analista fica questionando tanto a ideia que eu tenho de mim? Ele não tem nada contra o seu ego. Quer dizer, ele até tem porque ele sabe que o ego é o sintoma mor. Ninguém tem sintoma. O indivíduo sofre da ideia que tem de si. E quanto mais rígida for a ideia que o indivíduo tem de si, mais incidente, mais potente é o sintoma. Então o analista tem um problema assim com o ego. Mas, diferente de outras escolas que acham que tem que estruturar o ego. Estruturar o ego é estruturar o processo de assujeitamento. Muitas psicoterapias, não todas, mas muitas, acreditam que deve estruturar o ego. Bom, para o analista é um prato cheio, porque se o sintoma vai aumentar, uma hora esse cara vem para análise. Quantas vezes já não sentou no meu divã, a pessoa fala assim, tu me fala se você é psicólogo ou psicoterapeuta. Na primeira vez eu até fiquei assustado. Não, sou só analista. Não, porque se você falar o que eu tenho que fazer, para eu fortalecer meio, né, ele não falou com esses termos, mas para eu estruturar cada vez mais a ideia que eu tenho de mim, eu tô fora. Eu tô buscando outra coisa. E é isso que as pessoas buscam quando buscam um analista. Em outras palavras, se eu só vim cagar regra, dizer mais ou menos como devo conduzir, ou confirmar, ratificar as ideias que eu tenho de mim, pelo amor de Deus, né? O mundo já faz isso, ou minha mãe, meu terapeuta, sei lá quem, ou eu mesmo, né? Porque a gente já faz isso com a gente. Né? O analista, porque fazer o sujeito do inconsciente vir à tona requer uma coragem. Por quê? Porque existe uma decomposição identitária. Nesse momento de decomposição identitária, o analisando sofre. Deixar de ser quem se acreditou ser por tantos anos para agradar, para ser entendido e para ser amado, dói. Óbvio que dói. E é natural você resistir e você fazer uma análise adaptativa. É natural. Estamos falando sobre resistência. O analista, quando a gente diz que é alguém que tem coragem, porque o seu analisando, não é que ele vai, não é regra, não é... Mas é comum nesse processo de decomposição egóica ele sofrer. Até o sujeito vir à tona. Porque nesse meio tempo, a gente está diante de um grande nada. Que aí, por isso que eu recomendo, tá angustiado, faça mais análises, mais sessões, aumenta a frequência das sessões. Porque o tempo de travessia vai diminuir. Porque é natural, o sujeito vai, o sujeito do analisante que está nesse armário do inconsciente, ele vai vir à tona. Mas nesse ínterim é um tempo. E nesse tempo ele fica angustiado. É natural, é para ficar. É estranho se não ficar. A não ser que tenha muito desejo de, já estava completamente de saco cheio da ideia que eu tinha de mim. Mas completamente. Tô topando virar do avesso. Beleza. A tendência de você sofrer menos. Né? A coisa ser um pouco mais rápida. Mas quanto mais apegado você for, a ideia que você tem de si, essa fantasia autoidentitária, mais você vai sofrer. E nós somos, dependendo, posso falar por mim, eu era bem apegado. Bem apegado. Ou seja, sofri. E volta e meia, às vezes, eu sofro. Porque volta e meia eu me percebo apegado a estruturas egóicas de identidade. Não estamos aqui para aniquilar a identidade do indivíduo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é simplesmente propor uma transformação. E se a gente for seguir o que Jacques Lacan falava como mantra, eu repito, o eu, o ego, é dado pelo outro e para o outro. Um dia, eu sempre, eu não vou falar legal, da minha avó Augusta. Minha avó Augusta queria que eu fosse um menino educado. Que eu não mexesse nas coisas dos outros. Que eu não fosse agressivo. Tá, e quando eu quiser ser mal educado, agressivo, mexendo nas coisas dos outros, eu vou sentir sintomas. Alguns eu vou ter que aguentar. Mas será que eu preciso aguentar todos? E é disso que o Freud fala no mal-estar da civilização ocidental. De maneira coletiva. Algumas coisas do desejo, realmente, vamos pensar com calma. Mas será que eu preciso seguir todas essas regras identitárias propostas pelo outro para ser amado, para ser entendido, para ser aceito? Todas? Então, na verdade, o ego
Enquanto mais infantilizado ele é, mais ditatorial ele é. Porque mais incidência e mais potência tem a regra. Dada pelo outro. Porque eu quando nasci, era bebezinha, fui crescendo, eu não sabia que meu nome era Arthur. Por mim, eu me chamava Tchurebureba. Tô nem aí. Mas falaram, você é o Arthur, filho do fulano, com a ciclano, irmão do Beltrano, neto de não sei quem, aqui nós somos assim, aqui nós comemos isso, aqui nós falamos assim, tá. É inevitável. Quando eu digo que isso é inevitável, porque é estrutural, é da palavra. A família vai falando, a criança tá lá, quem tem uma criança por perto sabe, a criança fica lá, ainda mais a criança fica butucando, né, a conversa de adulto, fica ali. É natural, você é impregnado, isso vai compor sua ideia de si. Isso não é necessariamente ruim, isso é estrutural, é inevitável. A questão é o excesso. E os sintomas revelam excesso. E revelam o assujeitamento psíquico em nome dessa ideia auto-identitária. Então, o psicanalista é essa figura que vai propor uma ética de transformação, não necessariamente de rompimento, não necessariamente de decomposição, mas sim de uma transformação, de uma certa transmutação, tá? Ou seja, e para isso o analista precisa ter coragem. E eu sempre digo, para fazer análise, o indivíduo precisa de duas coisas. Não tem importância, as duas são ambas muito importantes. O indivíduo precisa de amor próprio e coragem. E quanto mais faz análise, mais amor próprio e mais coragem. Porque as pessoas falam, né, as pessoas que estão estudando psicanálise, ou depois de um tempo, mesmo entre nós, os colegas, a gente fica pensando assim, mas por que as pessoas, muitas pessoas têm acesso ao conhecimento psicanalítico, mas por que as pessoas não fazem análise? Olha, amor próprio e coragem não se compra na esquina. Dinheiro não traz. Dinheiro traz um monte de coisa boa. Coisa ruim também, mas um monte de coisa boa. Mas amor próprio e coragem, vai forçar alguém a ter amor próprio e coragem? Não dá, a gente até quer, né? Vem pra análise, pega no laço, vai fazer análise, desgraçado. Mas não vai, se a pessoa não tiver afim, não vai, infelizmente. Então, por isso que nós não conseguimos ajudar a totalidade de pessoas que nós gostaríamos. E um dos objetivos desse esforço, que é vir aqui, falar, transmitir, gravar, vídeo gratuito e o negócio todo, transmitir psicanálise, é alertar as pessoas da necessidade dessa palavra, dessas duas palavras, coragem e amor próprio. Se não tem amor próprio, vai pela coragem mesmo. Depois amor próprio você consegue com o tempo, ou não sei. Mas coragem sim, coragem. Coragem do quê? Coragem de falar. É muito louco, não é coragem disso. Você não vai ter que pular de paraquedas, você não vai ter que ir em roda gigante, não tem nada a ver com isso. Coragem de uma coisa muito simples. Falar-se. Falar de si para um outro que vai fazer você refletir sobre o que está sendo falado. E a análise é exatamente essa coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que é muito simples, e ela é sim, ela é muito complexa. Porque requer essa coragem consigo mesmo. Nada é mais difícil do que falar de certas coisas. Nada. Deixa eu pular de paraquedas aqui, fazer um base jump desse prédio. Vou fazer, mas não falo. É coragem para falar. Dentro de um ambiente propício para isso, o setting, com um profissional que estudou para conduzir esse tratamento. É nessas condições que a gente está... Não é falar, né? Nessas condições. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, precisa falar, não é obrigado não. Então tá. Você que vai dar todos os módulos? Todos os módulos sou eu que vou ministrar. E vai ser... A gente pode, por exemplo, quero fazer aquele módulo... Pode fazer um módulo específico, não precisa fazer toda a formação. Principalmente para vocês que são formadas, né? Então você pode comprar... a questão é que a gente vai gravar os módulos aqui, né, mensalmente. 15 dias depois, por aí, alguns dias depois, vai estar na plataforma disponível para todo mundo. É isso.
Patrícia, quer falar alguma coisa? Não? Já aviso? Não? Já avisou? Não sei o que você... Outra coisa, não posso esquecer disso. Quem veio aqui nessa aula aberta, eu estou convidando para ficar na nossa... Vamos começar a nossa formação hoje, às 14h. Freud 1, conceitos básicos. Quem quiser ficar, pode ficar. Vai ser um prazer, mesmo porque ver Freud 1 é sempre... Eu, pelo menos, vi umas 5, 6 vezes e preciso ver mais. Mas começa às 14h, a gente vai das 2 até as 8h da noite. Não precisa ficar até o fim, fica até quando deu na cachuleta. É meio-dia agora, a gente vai começar então a nossa aula de formação às 14h. Espero que vocês tenham... Espero ter me feito mais ou menos entender. É isso, pessoal. Ficamos por aqui.